pauta número 1, a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Como era previsto, o Arthur Lira venceu com facilidade a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, inclusive bateu o recorde de votos, né? Teve 464 votos, foi a maior votação que um candidato teve numa eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. E no Senado, né, a briga foi um pouquinho mais apertada. Rodrigo Pacheco conseguiu derrotar o candidato da oposição, o Rogério Marinho. E no discurso da vitória, o aliado do Lula, o Rodrigo Pacheco, falou em acabar com a polarização. Os poderes da República precisam trabalhar em harmonia, buscando o consenso pelo diálogo. O Senado Federal também precisa de pacificação, para bem desempenhar suas funções de legislar e de fiscalizar. Pacificação é abandonar o discurso de nós contra eles e entender que o Brasil é imenso e diverso, mas o Brasil é um só. Pacificação é, enfim, estar do lado certo da história, o lado que defende o Brasil e o povo brasileiro. Para isso, a polarização tóxica precisa ser definitivamente erradicada do nosso país. Rodrigo Constantino, vou começar por você, passando essa tarefa para você me explicar o que é polarização tóxica, porque toda hora, há muitos anos já eu ouço esse papinho de polarização, a polarização, a polarização. Meu Deus do céu, tem o certo, tem o errado, né? Tem o bom e tem o ruim, né? Qual é o problema de polarização? Não vejo problema algum. Então me explica aí o que é a tal polarização tóxica, então, eu não sei. Exatamente isso, Lacombe. Na prática, ali a Alemanha e a Inglaterra estavam bem polarizadas, né? Na época que tinha um sujeito chamado Hitler, por exemplo, no poder da Alemanha, e Churchill o enfrentou de forma muito veemente e polarizada. A polarização em si não é o problema, né? O problema são os radicalismos, os atentados contra a Constituição, as instituições, venha de onde vier. Agora, é curioso que sempre que alguém, como uma figura como Rodrigo Pacheco, fala mal da polarização, a gente entende o que ele está querendo dizer. É expurgar a direita do debate, da participação da vida pública, né? E aí tudo ali vai ser mais ou menos um esquema entre esquerdistas e fisiológicos. Eu quero trazer também uma análise aqui. Óbvio que a reeleição do Lira era muito esperada, foi uma unanimidade quase. Já a do Pacheco, não. A do Pacheco houve algum clima de esperança. O senador Rogério Marinho fez uma campanha muito honrosa, conseguiu mais de 30 votos, né? Sem máquina, sem pressão de tudo que é lado, né? De cima, dos lados. E saiu, acho que sai maior do que entrou nessa disputa. Agora, é preciso lembrar aqui que tanto o Lira quanto o Pacheco não são petistas. Eu falo isso, Lacombe, porque eu estou vendo muita gente abandonar, jogar a toalha, desistir, né? Falar, acabou. É claro que o Rodrigo Pacheco era o candidato do Lula, era o que tinha, assim como o próprio presidente Bolsonaro, à época, apoiou, né, contra outros nomes piores, figuras fisiológicas exatamente iguais, né? O próprio Lira era o presidente da Câmara bolsonarista, entre aspas. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, essa turma de Brasília, que está aí, que representa, são os ícones do tal sistema, eles não são petistas, eles estão petistas. É importante fazer essa distinção, na minha opinião, porque não há ali uma coesão, não há ali um uníssono a favor das pautas do PT. Essa turma mais fisiológica pode, à frente, acabar se mostrando exatamente obstáculo, resistência a algumas agendas mais radicais da esquerda. É óbvio que, pelo fato de serem fisiológicos, a gente fica preocupado porque a gente sabe do que o PT fez no verão passado. Mensalão, petrolão, compra de votos. Então é isso que vai caber agora à oposição formada no Congresso. Estamos aqui com um desses membros, desses ícones, uma dessas vozes que vão enfrentar essa agenda, essa pauta mais esquerdista. Cabe a eles, obviamente, ficar de olho, cobrar, investigar, não permitir que isso aconteça. Agora, não são os candidatos marionetes do Lula ou do PT. Eu acho importante fazer essa distinção. E, por fim, óbvio, o Senado sai
menor, né? A imagem de um Senado mais subserviente, vassalo, né, de outros poderes que vêm abusando do legislativo, essa imagem ela sai fortalecida e, portanto, o Senado sai enfraquecido dessa eleição. O discurso do Rodrigo Pacheco não necessariamente é terrível, a prática não é condizente com o discurso. Gustavo Gaia, essa polarização na eleição para o Senado, para a presidência do Senado, pelo menos, ela foi criada da seguinte forma, né? Rogério Marinho, e falamos sobre ele no programa passado, foi taxado como extremista, como golpista, algo que ele nunca foi, né? Ele vem dos quadros do PSDB. Rodrigo contou aqui, eu me lembro, eu me recordei no programa passado da reunião ministerial lá de 22 de abril de 2020, havia até um embate entre o Rogério Marinho e o Paulo Guedes. Constantino falou que o Rogério Marinho, depois daquela reunião, telefonou para ele, contou esse caso aqui no programa passado. Quer dizer, de extremista e de golpista, Rogério Marinho não tem nada, mas a partir do momento em que colam nele esses rótulos todos, aí você tem essa polarização tóxica. Eu tive a oportunidade de conversar com o Rogério nessas últimas semanas por 2 vezes, e o que eu vi ali é uma pessoa extremamente ponderada, sensata, que ele até mesmo disse para mim: Gustavo, você sabe que é muito difícil conseguir o impeachment de um ministro do STF. E eu falei para ele: não, isso não é o que a gente espera. Eu quero poder voltar a viver num país com o mínimo de normalidade, de segurança jurídica, onde as pessoas não tenham medo de expressar as suas opiniões, onde as velhinhas dos grupos do WhatsApp de crochê não saiam dos grupos com medo de serem presas. A gente só quer ter um mínimo de normalidade. Ninguém tem ilusões de que nós voltaremos a ser uma democracia, se já fomos algum dia. E eu entendi que era isso que ele queria também. Não era revanche, não era perseguir ninguém, era pelo menos voltar a ser um país com o mínimo de normalidade. Mas aí o que a gente não contava é que a imprensa, boa parte da imprensa, né, fosse fazer essa campanha maciça, essa campanha pesada em prol do outro candidato. A gente não esperava também que nós fôssemos testemunhar a invasão, né, da Suprema Corte ligando para senadores, né, como Constantino disse no programa da semana passada, de acordo com até alguns veículos de imprensa, dizendo que eles ligaram para senadores, e ligaram mesmo. Senadores contaram para mim, eu também conversei com vários senadores ao longo desses últimos 30 dias, né, como, não sei se vocês sabem, mas eu praticamente dediquei 24 horas dos meus dias, dos últimos 30 dias, tentando conscientizar o Brasil de que essa era uma oportunidade de a gente voltar a ter um resquício de liberdade de expressão, de democracia, de respeito à Constituição. Então eu depositei todo o meu esforço e eu, não só eu, mas todo mundo ao meu redor, a minha equipe, foi muito esforço que eu dediquei nisso. Então eu fiquei muito indignado quando eu vi que o jogo podre, que é o que nós estávamos acostumados a comentar ao longo dos últimos anos, esse jogo da troca de favores, esse jogo da barganha, das articulações escusas, que sempre existiu na política e que era algo que eu já estava me preparando para poder entender as regras e jogar junto com os meus colegas parlamentares, esse jogo deixou de existir. Né? Essa foi a minha indignação, essa foi a minha grande frustração. É perceber que agora não tem jogo mais, não tem regra. Porque mesmo que o jogo fosse podre, existiam regras. A gente podia antecipar o resultado, a gente podia fazer uma análise de cenário. Agora não existe mais jogo. Porque se a bola está chegando perto do gol, os Supremos vão lá e tiram o gol e muda para o outro lado e muda as regras completamente. Então foi isso que eu percebi na minha primeira semana e eu fiquei assim bastante indignado. Agora, enquanto a questão da polarização tóxica, o que eles querem é voltar a como era antes, quando não existia o outro lado, era isso. Quando apenas uma ideologia, uma posição, ela tinha o completo domínio, né, do tabuleiro político, e era apenas a esquerda com o centro, e o centro negociando o que ele ia dar para a esquerda ou não, em troca de fatias, né, da pizza, do governo, das engrenagens, né, do dinheiro público. E agora existe um outro lado, e esse outro lado só quer existir. É só isso que nós estamos tentando por agora. Nós estamos lutando por sobrevivência da democracia brasileira. A esquerda não quer que exista oposição. Então eles partem para cima da oposição, que simplesmente quer existir, com censura, perseguição, prisão, usando o judiciário, com a imprensa criando narrativas absurdas, como você mesmo disse agora, Lacombe, tentando falar que o Marinho é alguma espécie de golpista do bolsonarismo, e passa longe disso. Então eles tentam colar em nós essa peste, esse rótulo de antidemocráticos, intolerantes, radicais,
Nós só queremos existir. É como se fosse o Israel, né, tentando sobreviver, rodeado por países islâmicos, pelo Al-Qaeda, pela Al Jazeera e tudo mais. Só quer existir, mas muitos os consideram como violentos e radicais. Né? O que o Constantino disse em relação a Hitler e Churchill é o que eu penso também. Para concluir, ontem eu estava conversando com 2 amigos da Polícia Militar e eu perguntei para eles, que fazem a ronda aqui na região da minha casa, eu perguntei para eles, olha, se vocês pudessem sugerir uma mudança de lei que facilitasse a vida de vocês, que eu sei que está cada vez mais difícil, o que vocês gostariam que chegasse no Congresso para o debate? A resposta deles foi o seguinte, Gustavo, um grande amigo nosso agora está preso porque durante um assalto, os assaltantes alvejaram a viatura em que ele estava, foram centenas de tiros, ele se agachou atrás da viatura e cada policial militar aqui anda com 51 munições, ele descarregou essas 51 munições dele. Hoje ele está preso por excesso de reação. Isso foi a polarização, esse para mim é o desenho da polarização que a gente vive hoje. Nós temos um policial militar preso porque ele usou as suas 51 munições contra centenas dos bandidos do outro lado e é ele que está preso hoje por ter cometido um crime de excesso de reação. É um nome técnico que eu não me lembro agora. Nós somos hoje taxados de oposição, como é que fala? Polarização tóxica, né? Direita radical, porque nós só queremos existir. Nós só queremos poder fazer uma oposição. E o outro lado não quer que isso aconteça, eles querem que volte a como era antes, como todo o cenário político era dominado por centro e a esquerda. Ana, você vê, Gustavo Gayer confirmando, então, que conversou com o senador. A gente falou desse assunto na semana passada, no domingo passado, mas nós não tínhamos fontes que nos dissessem realmente. Recebi telefonemas de ministros do STF, os senadores receberam esses telefonemas, era notícia do IG. O Gustavo Gayer conversou, então, com alguns senadores que confirmaram essa informação, e a gente sabe que os ministros do STF não podem ter participação, papel político partidário em momento nenhum. Além dessa campanha, a gente sabe que houve promessa de cargos em segundo escalão, em estatais, em comissões importantes do Senado, e com isso, Rodrigo Pacheco foi eleito presidente do Senado. Ana, mas será que acabaram realmente os freios e contrapesos, a esperança de que a gente tenha freios e contrapesos, esse Senado fiscalizador do STF, o vigia está perdido? Ou essa eleição, Ana, você acha aí 32 votos para o Rogério Marinho, isso de alguma forma pode mudar o Rodrigo Pacheco? Bom, Lacombe, vamos lá. Vamos por partes, né? Alguns pontos aqui que eu queria discutir em cima da sua pergunta e das suas colocações. Primeiro, avisar o pessoal que está chegando aqui no chat agora e perguntando cadê o Augusto, cadê o Augusto. O Augusto, por causa de compromissos na Oeste, a Oeste está crescendo de uma forma muito importante, graças a vocês aí do outro lado, a revista Oeste, e o Augusto, a agenda dele está sobrecarregada, ele não estará com a gente aqui todos os domingos, mas nós vamos roubar o Augusto da Oeste também. Alguns domingos ele estará aqui comentando com a gente. Então, a partir de hoje, todo domingo, nós teremos um quarto integrante aí do quilate do nosso querido deputado Gustavo Gayer para comentar e também ser entrevistado e comentar as notícias. Então, vamos lá, Lacombe. Bom, eu acho que primeiro nós temos que pensar num contexto histórico, por exemplo, os últimos 4 anos no Brasil. Os últimos 4 anos, eu não quero dar uma de poliana e nem da romântica aqui, que vai ver o copo meio cheio o tempo todo. Eu acho que os dois extremos estão errados. Tanto aquele que, não, o Congresso mudou, vamos ser uma oposição forte, vai dar tudo certo, e aquele outro extremo, o Brasil acabou. Eu acho que nós temos que encontrar aí um middle ground, né? Um meio de campo, e nós não podemos desistir, mas também não podemos nem achar que tudo acabou ou que tudo vai continuar uma oposição saudável e feliz. Eu acho que o caminho vai ser difícil, mas eu acho que se olharmos o contexto dos últimos 4 anos, o que mudou no Brasil, a independência intelectual que o brasileiro adquiriu, essa não tem mais como o PT, o PSOL, o Alexandre de Moraes, o Barroso ou qualquer pessoa tomar de volta. Não tem como, as pessoas não têm como desver, né, para usar um termo aí muito falado nas redes sociais.
essa independência intelectual, essa vontade de participar da vida política do Brasil, isso, do cidadão, isso é o terror para o establishment, para o sistema. E num contexto histórico, 4 anos, pessoal, não é nada. E nós conquistamos muita coisa em 4 anos. Olha quem está hoje na Câmara nos representando, Gustavo Gayer, pai de família, um cidadão comum ali com as suas redes sociais, ensinando, falando de política, da guerra cultural, Olavo de Carvalho, de repente está dentro ali do sistema para ajudar, né, a gente, de dentro para fora. A eleição do presidente do Senado, só a TV Senado, Lacombe, eu estava acompanhando, tinha mais de 120 mil pessoas acompanhando ao vivo. Isso, as televisões, o Oeste Sem Filtro. Quantas milhares de pessoas estavam assistindo a eleição de presidente do Senado? Quando imaginaríamos esse tipo de engajamento? Isso, para mim, é muito bom, sim, mesmo dentro desse contexto aí, policialesco, estranho, esse estado de exceção que nós vivemos. Esse é um ponto e eu acho que esse ponto está trazendo, sim, um terror para essa gente. Agora, o Rodrigo Pacheco, no discurso, falar a palavra fiscalizar é inacreditável, né? Porque a última coisa que ele fará vai ser fiscalizar alguma coisa. Até porque o escritório de advocacia dele, nós sabemos muito bem que tem os seus processos todos engavetados lá de Minas Gerais, né, lá de Brumadinho, Mariana, se eu não me engano, todos lá na mesa do STF. Só que eu queria aproveitar o Gustavo aqui e perguntar para o Gayer o seguinte: quando você fala, Gustavo, sobre a mudança das regras, né? Existiu um movimento muito importante nas redes sociais pelo voto aberto. Não é obrigar as pessoas, os senadores, a votar aberto, mas quem quisesse divulgar o seu voto poderia divulgar. E aí houve uma coação ali da mesa do senador Vital do Rego de dizer que quem divulgasse o voto teria o voto anulado. Gayer, você acha que isso prejudicou esses números aí? Você acha que o Marinho teria um pouco mais se fosse autorizado, digamos assim, aos senadores a revelar o voto? Ana, com certeza, né? Eu vou tentar explicar por que existe essa regra, né, de votação para a presidência da Câmara ser em segredo, para que as pessoas não sofram represálias do cara que ganhar, ou do candidato que vier a ser o presidente. Então, é uma regra que existe para proteger o senador ou o deputado, no caso da Câmara dos Deputados. Agora, se um deputado quer abrir mão dessa prerrogativa, um senador quer abrir mão dessa prerrogativa para mostrar para quem ele está votando, ele entende que está se colocando em risco de represálias, mas é algo que ele está fazendo pela sua base, é um pedido que lhe foi feito pelo seu eleitorado, pelo povo brasileiro. Nas outras eleições passadas, isso já aconteceu, de senadores declararem no momento da votação em quem eles estavam votando, prestando contas ao povo que o elegeu, ao povo que o colocou lá, né? Ou seja, se arriscando, inclusive, a sofrer represálias do candidato que vier a ser o presidente do Senado. Essa foi a primeira vez que você tem notícia onde se proibiu que o senador mostrasse em quem ele estava votando. Agora, por que isso prejudicou em muito? Porque eles sabem, como você mesmo disse, a quantidade de pessoas assistindo essa eleição do Senado, algo que nunca aconteceu antes. O abaixo-assinado que eu criei na internet, que chegou a 750 mil assinaturas pedindo para que Rodrigo Pacheco não fosse reeleito na presidência do Senado. Aquele site que eu criei chegava a ter 100 mil, 150 mil acessos por dia. Algo que é impressionante. Nunca se viu tamanha mobilização em prol da presidência do Senado. Era algo que passava despercebido nas eleições anteriores. E dessa vez não, se tornou o foco da atenção durante muito tempo. O senador sabia que ao declarar o voto para o Marinho, ele ficaria bem com a sua base. Mas aí quando é proibido de mostrar o voto, muitos daqueles que haviam declarado abertamente votaram no Pacheco, porque agora não havia mais o medo da represália do eleitorado. Esse medo agora de prestar contas para o povo que o colocou lá deixou de existir.
Então, eles foram, obviamente, pelo caminho da comissão, dos cargos do segundo escalão, né, dos 50 milhões de verba, de emendas, foram pelo caminho mais fácil, porque ali todos, né, ficariam no segredo o voto de todos. Mas a gente sabe quem votou em quem. Né? E a gente, inclusive, eu já até divulguei no meu site, eles não vão sair dessa tão facilmente assim. Eu sei que eu estou comprando uma briga aqui com pessoas que são extremamente poderosas, mas eu acho que o povo brasileiro precisa saber como que seus senadores votaram nessa eleição, porque as consequências nós vamos sofrer e muito, a gente já está sofrendo, né? Afinal de contas a gente já viu o que está acontecendo no dia seguinte, Daniel Silveira sendo preso, né? Depois nós temos vindo um senador agora que é colocado em um inquérito, isso tudo poderia ter sido evitado se o Rodrigo Pacheco tivesse sido retirado da presença do Senado. O senador não tem coragem de dizer que recebeu uma ligação de um ministro do STF, então você veja o nível que a gente tem de terror, né?